Infelizmente, por mais que nossos irmãos venezuelanos lutem contra a ditadura madurista, aí que o massacre é grande. Sabe por quê? Porque Maduro controla todas as esferas de poder venezuelana. Isso do exército ao poder máximo da Constituição venezuelana. A ditadura chavista foi instalada na Venezuela desde 1999 através do ditador Hugo Chávez, que até hoje está mantida no poder através do seu sucessor Maduro. Para derrubar uma ditadura bem solidificada não é fácil, porque um ditador não está só. Existe por trás grupos que ajudam ainda mais solidificar a ditadura. Então, a ditadura madurista não é diferente. Só uma observação: é inútil haver uma eleição em um estado ditatorial, porque sempre quem vai ganhar é o ditador. Não adianta haver expectativas e se rasgarem, porque a vontade do povo é a vontade do ditador. É o ditador que vai decidir quem ganha e quem perde. Infelizmente, é de cortar todo sentimento a gente vê um país como a Venezuela, não só na Venezuela, mas em outros países ditatoriais, se acabar nas mãos dos ditadores. E a gente não poder fazer nada. Além de Maduro ter o poder pleno sobre a Venezuela, onde as forças maiores internas estão do lado de Maduro, temos as forças maiores externas também, como por exemplo a ONU. ONU, Organizações das Nações Unidas. Aí alguém pode até perguntar, as Nações Unidas? Sim, sabe por quê? Porque dentro da própria ONU existem países apoiadores e da mesma ideologia política e econômica da Venezuela. Exemplo, Rússia e China, que tem uma grande influência dentro da ONU. E ainda existe os países não permanentes que apoiam a Venezuela, como por exemplo o Brasil, Emirados Árabes e principalmente os países da África subsaariana. Também temos os países que fazem parte dos BRICS. São eles: África do Sul, Brasil, Rússia, Índia, China, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. E todos esses países têm uma grande influência ou relação com a Venezuela, principalmente a China, que domina e amplia seus recursos tecnológicos para esses países. Lula, por exemplo, é um grande mediador entre esses países. Exemplo disso, o presidente dos Estados Unidos da América primeiro foi consultar Lula sobre as eleições venezuelanas. Por que isso? Porque Lula é um grande intermédio entre Estados Unidos e Venezuela. E enquanto ao Lula sobre medidas à Venezuela, ele não pode ser direto com o Maduro. Dizer que ele está errado, porque nesse meio existe um jogo geopolítico, onde praticamente todos os países que fazem parte dos BRICS são aliados da Venezuela, principalmente China e Rússia. E o Brasil faz parte também desse mesmo bloco econômico BRICS. Então, gente, quando se envolve geopolítica no jogo, a coisa é complicada, porque ninguém quer perder espaço, poder, influência política, econômica e domínio imperialista, capitalista ou socialista sobre outras nações, onde todos os países de regimes ditatoriais e autoritários já reconheceram a vitória de Maduro como legítima e honesta. E quem sofre com isso tudo? A população desfavorecida, onde vai enfrentar mais ainda represália, perseguição e terrorismo. Quando nós, ateus, falamos e mostramos a realidade, muitas pessoas ignoram, mas elas ignoram porque vivem sobre uma ditadura religiosa, onde as mesmas não podem sequer refletir
e usarem o senso crítico. Exemplo, em um discurso do Maduro, ele apresentou o livro mais sangrento do mundo, a Bíblia, onde leu alguns textos e dizendo que foi o próprio Jesus que o colocou lá como presidente. Mas isso não é só uma prática dele. Centenas de ditadores já usaram e usam ainda essa maldita Bíblia para poder justificar suas atrocidades e seus regimes teocráticos, autoritários, ditatoriais, dentre outros. Desde quando as primeiras organizações civilizacionais que iniciaram com a religião politeístas e séculos depois a religião monoteístas, que os ditadores, os reis, os imperadores, os senhores feudais, os chefes de estados, os governadores e os presidentes usam a religião para legitimar seus governos e poder se beneficiarem e viverem nos confortos e luxúrias, que até hoje ocorre com frequência a essas práticas entre religião e política, e matando o povo de fome, na escravidão, na miséria, sem educação, sem saneamento básico, sem saúde, enfim. Não existe Deus ou deuses algum que possa interferir nessas situações. Não só estou me referindo à ditadura venezuelana, mas sim de todos os regimes teocráticos e autoritários. Exemplo disso, temos a ditadura russa, norte-coreana, chinesa, os países africanos, dos países asiáticos e do Oriente Médio, dos países da América, principalmente os latino-americanos. Atualmente, temos aproximadamente 49 ditaduras no mundo, sendo 18 na África subsaariana, 12 no Oriente Médio ou na África do Norte ou África Mediterrânea, 8 na Ásia-Pacífico, 7 na Eurásia, 3 nas Américas e apenas uma na Europa. Agora, uma observação muito importante. Se caso a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, pedir a prisão de Maduro e prendê-lo, é arriscado de uma terceira guerra mundial, porque as potências apoiadoras de Maduro, como por exemplo Rússia e China, decretarem guerra, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, onde o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi assassinado. A Alemanha e a Áustria declararam guerra. Vou citar alguns países que são ditatoriais. São eles: Turcomenistão, China, Arábia Saudita, Belarus, Líbia, Tajiquistão, Laos, Nicarágua, Palestina, Guiné, Azerbaijão, Burkina Faso, Eswatini, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Catar, Guiné Equatorial, Haiti, Venezuela, Mali, Bahrein, Cuba. Por hoje só e até o próximo vídeo.